Entende o que que é? É o treinamento que falou. A mesma coisa aqui, ó. Nós vamos para lá e vamos criar, vamos usar aqui, e eu vou criar aqui, ó. Botar assim, jovem. Não, opa. Pode falar. Ó, jovem russa, né, de 30 anos, vestindo kimono. Só para... Pronto, ó, vou gerar. Então, se eu disse que é jovem russa, ele vai buscar dentro do treinamento dela todas as informações que é de russa. Certo? Ó, olha só. Isso aqui é russo para ti? Não é, né? Mas por quê? Por que que ela criou isso? Porque dentro do treinamento, tá? Vestido no kimono talvez não existe russa. Nem de 30 anos, né? Viu? Entendeu? É. Então não tinha. O que vale é o treinamento. Isso que a gente tem que... Daí as pessoas dizem, não consegui. Por quê? Porque no treinamento tem as referências. Agora, se eu botasse agora só 30, né, uma russa, certo? E ainda botei errado, vestindo, ó, russa de 30 anos. Ah, outra coisa, eu fiz em português, certo? Quem sabe a tradução... ela é sempre uma probabilidade. Outra coisa, quando a gente vai aprender sobre gerar imagens ou vídeo, ó, jovem, como é que ele botou homem? Certo? Agora, se eu colocar aqui, ó, deixa eu primeiro ir lá. Traduza para o inglês. Vestindo kimono. Vamos ver agora. Será que o nosso problema não é, né, a língua? Então vamos copiar lá, né? Ó. E ainda vou explicar para vocês uma outra coisa, tá? Eu estou usando aqui, ó, Flux 1.channel. Esse modelo, ele tem que ver como ele... Ó, olha só. Melhorou? Ou seja, não tem nada a ver com as outras duas que eu fiz, certo? E se eu botar italiano agora, vamos botar... Ó, eu tenho aqui 10 créditos por dia, né? A ferramenta não é a melhor, por exemplo, eu gosto de estar usando o Flux 1.1, só que para isso eu tenho que pagar, então ele me dá os créditos para aquela, né? Ó. Tá, e aí, mais que italiano ou não essa aqui? Beleza, pessoal? Então, olha só. Se a gente pegar aqui e olhar, né, que eu posso vir aqui e escolher o Fluxo 1.1 Ultra, ele vai me dar qualidades incríveis de imagem. Só que tem que ser pago, né? Então, eu vou em outro... Sim, então se eu pegar essa aqui agora mesmo, ó, certo? E tanto vocês viram que ele conseguiu entender, botar kimono, botar estilo, porque é inglês. Então isso, então muita coisa eu aprendi a fazer isso. Eu vou escrever tudo em português, na hora que eu quero jogar para frente, eu deixo em inglês. Né? Então isso faz com que a inteligência trabalhe muito melhor, mais assertiva, tá?
certo? Bom, eu queria então dar uma geral para vocês. Olha os insights que eu estou tentando passar para vocês de importância, né? Vocês viram o prompt, a forma que tu pergunta, o fato de ser em inglês, o ser em português. Oi. Quando fala em colocar em inglês, especificamente nessa inteligência artificial, então, Em quase tudo você vai usar. Só que tu diz... quanto mais eu usar o inglês, melhor. Sim, inclusive, tu vai fazer o seguinte, nas automações tu vai fazer em inglês e dizer, eu quero que tu responda em português. Então o que ele faz? Ele entendeu o que foi, ele processou tudo em inglês e só na hora de entregar ele faz a tradução. Porque os dados foram treinados em inglês, né? Com isso ele tem mais conteúdo também. Ele é mais assertivo, né? Tá. Então, essa visão é importante para nós, né? De entender esses macetinhos e depois vocês vão ver quanto isso vai fazer diferença mais adiante para vocês. Então, eu estou trabalhando hoje bastante nessa questão geral de conceitos para isso. Agora, voltando para o nosso chat GPT, aqui ele vai aprendendo com vocês e quando você tem uma configuração, você pode ter definido aqui para ele fazer memória. Certo? Deixa eu ver aonde que é. Eles ficam mudando essas coisas. Você configura aqui para ele ter memórias. Tá? Deixa eu ver. Personalização. Aqui, ó. Eu ativei memória, certo? Então ele vai aprendendo o que eu quero. Ele vai aprendendo o meu comportamento. Então, isso é uma outra coisa que vai mudar muito. Porque nós vamos precisar só fazer o seguinte, ó. Quando eu crio aqui, eu tenho projetos, tá? E um projeto é o Inema VIP, que é essa comunidade. E daí eu tenho aqui logo do, né? Tem um logo que eu crio. Em vez de eu criar, por exemplo, imagina que nós vamos criar agora um logo musical, certo? Eu digo, quero um logo musical. Eu não tinha. Ele já criou isso aqui. Mas por que ele já criou aqui? Porque ele já conheceu todas as orientações minhas. Então isso é fundamental que ele vai tendo memória, certo? De instruções. Isso se chama contexto. Então quando você vai comparar LLMs, certo? Eu tenho LLMs e eu tenho contexto, certo? Então deixa eu ver se eu acho para vocês essa aqui, ó, tá? Ó, dentro do LLM, link e informação. Quando você clica nesse link, eu vou listar todas elas aqui que tem conhecimento, né? E aí vai dizer o modelo, de quem é. E ele vai falar sobre contexto de janela. Contexto de janela é quanta memória tem para ela memorizar. Quantas palavras? 200 mil palavras. Então, tudo que tu está escrevendo, certo? Tem 200 mil palavras de memória. Certo? Quando tiver 210, ele esquece as 10 lá de cima. Se tu falar sobre aquele assunto, ele não sabe mais. Certo? Quando eu comecei há 2, 3 anos atrás a usar ChatGPT, era 4K. Era 4 mil palavras. E assim foi crescendo cada vez mais. Por exemplo, se nós vamos ver o Google, com o Gemini 2.0 Flash, tem 1 milhão de contexto. Então eu poderia colocar enciclopédia, eu posso colocar livro para ele avaliar e analisar. Lembra que eu mostrei para vocês aqui o LM? Né? Eu não me lembro agora onde que está aqui. O Google LM. Aqui. Lembra? Qual é a capacidade de contexto? Então cada ferramenta, cada LLM,
Tudo é o contexto, quanto ele consegue ter de memória. E se ele não tem capacidade, tu tem que fazer swap, ou seja, trocando. Como é que tu vai guardar a memória anterior? Certo? Então isso tudo faz o jogo, né, de tu fazer conteúdo super importante. Deixa eu ver onde que... Ah, tá aqui ela. Outra coisa, né? Aqui ele fala sobre desempenho, cada um, né? Ele fala sobre o preço. Então, o preço em 1 milhão de tokens. Tokens é quase uma palavra, certo? É um pouquinho menos. Poderia dizer 4, 5 letras cada uma. Então, eu pego uma palavra maior. Alemão, por exemplo, todas as palavras em alemão têm vários tokens, né? Palavras, e é medido em tokens. Então, quando você está usando uma ferramenta através da API, ele é medido por tokens. Então, você compra serviços por token, por tráfego, certo? E daí tu tem, mas por exemplo aqui, ó, a OpenAI, essa última que ela lançou, tá $1,93, o custo de $1,93, 1 milhão de tokens. E a versão anterior dela, a 01, estava custando $26, 1 milhão de tokens. Então, né, o mais antigo não fica mais barato, o mais novo fica mais barato. Então, muitas vezes tu tem uma solução que está no passado e o que tu tem que fazer? Adaptar ela para a nova versão, porque eles conseguiram técnicas melhores e vai gastar menos CPU, menos memória, etc. Então, baixa o custo aí, certo? Outra coisa também, pessoal, deixa eu ver aqui mais. Existe o token de entrada e token de saída. O preço é diferente. Janela de contexto é a memória. Token de entrada é o que tu pede, token de saída é o que sai. Certo? Então, preço é diferente de entrada e saída e também o tamanho. Muitas vezes a saída é quantos K, a entrada é quantos K. Certo? E aqui também fala da velocidade de output, né, e a latência. Então é uma ferramenta, um site que analisa todas as ferramentas que nós temos aqui, tá? Ok, pessoal? Deixa eu só fazer para facilitar para vocês. Eu vou botar só aqui para depois você já dar uma olhada no